Oi, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo a respeito a banco de dados e eu vou dar uma introdução mais leve, uma introdução aqui com os principais conceitos, sem me aprofundar muito, porque isso vai ficar para outros vídeos. Se você quiser saber mais a respeito, você pode acessar minha playlist ou acessar o link que está na descrição, que vai te redirecionar para o meu site, onde vai ter mais informações a respeito sobre o curso. Então, vamos lá. Para você entender o que seria um banco de dados, você precisa ter em mente o conceito de sistema e subsistemas. Um sistema, ele é um conjunto de elementos que eles visam um objetivo em comum. Então, temos elementos reunidos e temos um objetivo. E esse objetivo ele vai ser realizado por esse sistema. Então, temos um exemplo, é o seu corpo, que ele visa a sobrevivência, sua sobrevivência e a continuidade da sua existência. Então, o objetivo desse sistema, que é o seu corpo, é a sua sobrevivência. E dentro desses sistemas temos outros sistemas que vamos chamar de subsistemas. Então, sistemas dentro de sistemas. Então temos outros sistemas que eles vão te ajudar a alcançar esse objetivo do sistema íntegro. Então temos esses subsistemas. Por exemplo, dentro do exemplo do seu corpo temos o sistema digestivo. Então, ele é um sistema interno, um sistema dentro do seu sistema, que ele visa digerir, é uma finalidade. Só que essa finalidade vai ser justamente para alcançar aquele objetivo em comum de todo o sistema inteiro. Então, temos esses subsistemas que eles vão ser o objetivo, vão ajudar no seu objetivo comum. Então, isso é sistema e subsistemas. Então, temos no contexto da tecnologia, temos os sistemas de informação baseados em computador, que é o SIBC. Eles são sistemas que utilizam a tecnologia da informação, que é a TI, para coletar esses dados, para processar, armazenar e distribuir. Então, ele vai transformar esses dados em informações úteis. Então isso implica a diferença entre dado e informação. Dado, ele vai ser uma informação bruta, é algo totalmente sem contexto, que quando você pega esse dado, você não pode compreender muito significado. Por exemplo, tem um dado que é um nome, que seria Márcia. Tu pega a Márcia, o nome Márcia, sem contexto nenhum. Qual a informação que tu tira daí? Só o nome da pessoa. Então, tu não tem uma informação útil. Então, uma informação útil seria basicamente esses dados dentro de um contexto. Isso seria uma informação. Então, Márcia tem um emprego de funcionário público. Então, aí tu já tem um sentido. Márcia, ela é uma funcionária pública. Isso já faz um sentido. Então, é uma informação. Então, esses sistemas baseados em informação, baseados em computador, eles vão transformar esses dados em informações úteis para atingir aquele determinado objetivo. E esses sistemas, eles têm alguns componentes principais, que são o hardware, o software, os dados, as pessoas e os procedimentos. Os hardware vai ser a parte física desse sistema. Por exemplo, vai ter os seus dispositivos, os seus computadores, vai ter os servidores e muitos outros sistemas. Muitos outros dispositivos. Temos o software, que são esses programas e aplicativos que eles vão processar esses dados e gerenciar eles. Então, temos os dados, que são essas informações brutas que eu já falei. Temos as pessoas, que vão ser os usuários desse sistema, usuários dessas aplicações, que vão interagir com o sistema para realizar determinada tarefa. E temos os procedimentos, que são essas regras, são as diretrizes de como essas informações vão ser controladas, como é que a gente vai lidar com essas informações. Então, esses são os sistemas de informação baseados em computador.
Então, agora a gente pode falar o conceito de banco de dados. Então, o que seria esse banco de dados? Ele é um sistema que ele é organizado, ele é um sistema que ele é feito para armazenar, gerenciar, recuperar essas informações. Então, a gente vai colocar esses dados aí e o banco de dados vai ser um modo organizado para a gente armazenar. Então, ele permite que os dados eles sejam estruturados e acessados de forma precisa. Então, é uma maneira mais fácil de se organizar esses dados. Então, a gente vai ter algumas operações que a gente vai falar mais tarde, que são consultas, forma de manipular esses dados. Então, teremos o select, por exemplo, o insert, que são operações de inserção, de consulta, atualização e de exclusão desses dados. O banco de dados ele possui algumas camadas, que são as camadas que compõem esse banco de dados. A primeira camada seria os dados em si, o banco de dados. Então seria a camada mais baixa e ela se refere a forma de como os dados são armazenados. Eles são os dados armazenados. Então, que a gente vai poder consultar com comandos de leitura ou gravação nesse banco de dados. E temos a segunda camada, que seria uma forma de gerenciar, de manipular esses dados, que seria o SGBD, que seria o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. Então, ele vai ser responsável por gerenciar esse armazenamento desses dados, por recuperar esses dados e pela essa manipulação. Então, ele é responsável por garantir essa integridade, ele controla e otimiza. Então, vai ser o nosso meio de manipular esses dados dentro do banco de dados. Temos a linguagem de exploração, que seria o modo que a gente meio que gerencia. Não é meio diferente dessa manipulação. Seria uma linguagem de exploração de dados. Pode ser o SQL ou no SQL. Então, vai ser a camada onde os desenvolvedores, os usuários, eles interagem com os dados através de linguagem de consulta. Então, a gente não vai mexer tão diretamente assim no banco de dados. A gente vai usar uma linguagem para a gente poder definir esses dados, para a gente poder mexer nesse banco. Então, a gente vai interagir através de linguagens de consulta que permitem essas operações, que é o CRUD, que é o Create, Read, Update, Delete, que é criar, ler, atualizar e deletar. Então a gente vai usar ele para criação de tabelas, para consultas complexas, além de manipular esses dados com critérios definidos. Então temos dois modos, que é o SQL, que é a linguagem padronizada para os bancos de dados relacionais, que são os modelos de relacionamento, que eu vou falar em modelagem de dados. Então temos um exemplo de comandos que seria o select, insert, update, delete, join, que isso vai ser falado mais para frente. Que são os modos que a gente vai consultar esse banco de dados e manipular esses dados. Então temos o NoSQL, que é usado para bancos de dados não relacionais, como o MongoDB, que eles utilizam umas consultas específicas para a manipulação desses documentos. É algo que a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar o SQL, que é bem melhor, na minha opinião. Então, essas são as camadas que a gente tem. Nós temos alguns modelos de bancos de dados que são dos primeiros até os mais atuais, mas a gente vai falar somente de 3 que representam muita coisa sobre banco de dados. O primeiro modelo que a gente tem é o modelo hierárquico, que ele é como se fosse a estrutura de uma árvore, onde você tem uma entidade, por exemplo, um modo de falar, que vai ser o pai e vão ter os filhos, que vai ter, no caso, uma tabela, que seria a principal, e teriam as subtabelas dessa tabela, e assim por diante. Só que ele trabalha com relações de um para muitos, que seria o pai para os filhos. Só que todo filho pertence somente a um pai, só que um pai pode ter muitos filhos. Então, é basicamente isso. E temos os modelos os modelos em rede, que basicamente é uma extensão do modelo hierárquico,
só que com uma estrutura mais flexível. Nele a gente pode ter múltiplos pais e filhos e ligados entre si. É uma relação de muitos para muitos. Então, ele permite que os dados sejam organizados em uma rede de conexões. Então, a gente liga como se fosse um modelo de rede, que isso vai falar que eu vou falar no curso de modelo. Então, você imagine um sistema de gerenciamento de funcionários, onde um funcionário pode estar relacionado a múltiplos projetos, e um projeto pode estar relacionado a múltiplos funcionários. No modelo em rede, isso seria responsável por nós, funcionários e projetos, conectados de muitos para muitos. Então, o que a gente vai trabalhar ao decorrer desse curso seria o modelo relacional. Ele organiza esses dados através de relações. Então, se uma tabela se relaciona com outra, a gente pode ligar elas entre si. Então, isso permite uma maior organização, e seria mais prático, é muito melhor, na minha opinião. Então, temos, por exemplo, um produto, e o produto tem um fornecedor, então eles têm um relacionamento. E o produto ele é comprado pelo cliente, então a gente vai ter essa linha que vai ser esses relacionamentos. Então é isso, e muito obrigado.